Olá a todos, meu nome é Thalita e eu vou apresentar um seminário sobre métodos e equipamentos de secagem da disciplina de Operações Unitárias 3, sob supervisão do professor Dr. Ricardo Correia. Eu abordarei uma introdução, falarei sobre as vantagens do método de secagem, sobre os fundamentos da secagem, métodos e equipamentos da secagem, uma conclusão e as referências. A secagem é uma operação que pode ser entendida como a remoção de água de um alimento sólido na forma de vapor por meio de um mecanismo de vaporização mecânica. Esse processo é uma das técnicas mais antigas destinadas à preservação dos alimentos, podendo também ser responsável por mudanças em aspectos físico-químicos e biológicos do produto. E diante as novas tecnologias, empresas vêm buscando otimizar seus processos de secagem com o objetivo de melhor qualidade no seu processo de produção e dos produtos finais obtidos. Então, podemos atribuir algumas vantagens ao processo de secagem, como a facilidade no transporte e comercialização, uma vez que é retirada a água do alimento, então ele vai ficar mais leve, compacto, as qualidades vão permanecer inalteradas por longos períodos. A redução de 50% a 80% de peso, uma redução de volume, economia de embalagem, a facilidade no armazenamento em condições ambientais, um aumento de shelf life do produto, uma maior concentração de nutrientes e a disponibilidade do produto em qualquer época do ano. A atividade de água ela é um dos fatores mais importantes para a indústria alimentícia, uma vez que ela quantifica a água disponível para o crescimento de micro-organismos e as reações que podem ocorrer alterando os alimentos. A água presente em alimentos que não está ligada a moléculas, ela fica então disponível para suportar crescimento de micro-organismos não desejáveis, e a atividade de água ela é definida como uma relação entre a pressão de vapor da água do alimento e a pressão de vapor de água pura à mesma temperatura. Então, nós temos uma escala de 0 a 1, onde 1 é quantificado a água pura, e quanto maior então o valor da atividade de água, maior o risco de deterioração do alimento. Então, nós podemos garantir que um alimento ele é mais seguro para ser armazenado quando nós temos a sua atividade de água diminuída, a um ponto que não vai permitir, então, que esses agentes microbianos se desenvolvam. Eu trouxe aqui uma tabela para vocês darem uma olhadinha, Pode parar o vídeo um pouquinho, pausar. E ela ilustra então os níveis de atividade de água que podem suportar o crescimento de certos micro-organismos. As isotermas de sorção elas são de grande importância para predizer os processos de secagem e armazenamento de um produto, e uma isoterma ela é uma curva que indica no equilíbrio para uma certa temperatura a quantidade de água retida por um material em função da sua umidade relativa da sua atmosfera. A esterese é um fenômeno que ocorre devido à diferença entre as curvas de adsorção e dissorção. E nas isotermas de sorção e dissorção de umidade de um alimento, nós temos 3 regiões distintas onde a água ela apresenta diferentes formas. Conforme nós podemos ver aqui na figura, a região a água ela está fortemente ligada, então ela não se encontra disponível para as reações. Há uma monocamada de adsorção de vapor d'água e não apresenta distinção entre as isotermas de adsorção e dissorção. Já aqui na região B, a água ela está fracamente ligada devido ao seu confinamento em capilares menores, e na região C ela está livre então e disponível para as reações ocorrerem e também como solvente. As isotermas elas podem ser obtidas colocando-se amostras do material seco ou úmido, em uma série de recipientes fechados, onde mantém então diferentes umidades relativas constantes e vai-se medindo até que se estabeleça um equilíbrio e os conteúdos então dessa água são determinados por pesagem. Sobre a cinética de secagem, nós podemos observar aqui nos segmentos AB das curvas que eles representam um período do processo num regime não permanente, que vai corresponder então a uma fase de crescente velocidade de secagem. Para nós, em termos práticos, isso representa o aquecimento do material introduzido num secador em operação, o aquecimento do secador com o material em seu interior. Aqui no trecho B se observa-se o período da taxa de secagem constante, que caracteriza a etapa do processo em que a velocidade de secagem ela não depende do teor de umidade do material,
uma vez que a superfície exposta do sólido ela já encontra-se saturada de líquido, na forma de uma película contínua. O período de velocidade decrescente aqui, nesse segmento CD, ele indica para nós a velocidade do movimento do líquido do interior do material para a superfície, que ele é inferior à velocidade de transferência da massa da superfície para o meio secante. Então, por esse motivo, a integridade do filme líquido na superfície do sólido ela é comprometida. Observa-se, né, a existência e a duração dos trechos da curva do processo de secagem, então elas são influenciadas pelas condições termodinâmicas, como a temperatura, a umidade, pressão, o teor, né, da umidade inicial, a estrutura do material, se ela é cristalina ou porosa, o tamanho, a geometria também, além das formas de distribuição, né, do material no secador, dos parâmetros também operacionais do equipamento. Então, nós temos a secagem natural pelo sol, onde esse processo ele é um processo que utiliza uma das técnicas mais antigas utilizadas pelo homem, e ele é baseado então na exposição do alimento ao sol, colocado em piso apropriado, capaz de reter calor e fazer com que o alimento perca água para o aquecimento do piso. É um método econômico, uma vez que não emprega gasto de energia para o uso dos equipamentos de secagem, porém ele é lento, ele necessita de certas áreas de exposição dos alimentos, o tempo de secagem também, ele depende das propriedades físico-químicas do alimento, do teor de água, tamanho, geometria do produto, da quantidade de radiação solar. Então, alguns critérios eles são importantes na escolha da região de secagem, né? Como o clima seco, uma boa irradiação solar, a escassez de precipitações pluviométricas, regiões de secagem com boas ventanias, locais longe de vias de acesso, né, de preferência cercados para evitar animais. Nós temos a secagem direta, que ela é realizada por um coletor que converte energia solar em calor, e uma câmara de secagem onde os alimentos são colocados sem exposição direta do sol. Então, geralmente, o ar entra por orifícios na base do secador e sai por orifícios na parte superior das paredes. As vantagens desse processo, nós podemos citar a rapidez e eficiência, né, o menor tempo de secagem. Entretanto, eles são difíceis de construir e ligeiramente mais caros. Então, nós temos a secagem natural por secagem direta, onde o sol ele vai incidir diretamente sobre os alimentos dispostos no secador. Geralmente, esses alimentos eles são protegidos com uma cobertura que vai criar um efeito de estufa, que vai aumentar a temperatura e promover uma secagem, né, dos alimentos, além de proteger de insetos, poeiras, animais. A circulação ela ocorre por convecção, evitando-se a condensação no seu interior. E as vantagens desse método são um baixo custo, uma secagem rápida e uma necessidade de poucos materiais e pouca mão de obra. A desvantagem, né, é a perda da qualidade desses produtos com a incidência dos raios solares. Nós temos então a secagem artificial, que ela utiliza equipamentos em que o alimento ele é colocado em contato nas placas e o processo de desidratação então, né, de secagem, ele vai ocorrer por um período de tempo. O calor ele é artificial e é cuidadosamente controlado em condições de temperatura, umidade e corrente de ar. Geralmente, a retenção das vitaminas em alimentos secos usando essa secagem artificial ela é melhor em relação aos secos ao sol. E na maioria dos processos, o ar quente, né, e uma baixa umidade são utilizados para transferir calor por convecção para o alimento, podendo ocorrer também a moda transferência de calor por condução e radiação. Os secadores de bandeja, eles constituem uma família importante de secadores convectivos e são caracterizados pela simplicidade da construção e operação e também o baixo custo de manutenção. Ele é comum entre os secadores, né? Os ciclos de secagem são extremamente flexíveis, tempo, temperatura, volumes de ar, tudo pode ser ajustado dentro do ciclo para atender a especificação de cada produto, e isso faz então desse tipo de secador, né, uma ampla variedade de produtos que podem ser secos nele, particularmente aqueles com longos tempos de retenção.
O secador de túnel ele possui até 24 metros de comprimento, permitindo então operações contínuas ou semicontínuas. E esse tipo de secador ele é bastante utilizado na desidratação de frutas, hortaliças e massas alimentícias. Então nós temos, né, os ventiladores forçam a passagem do ar por aquecedores que se movem horizontalmente em relação às bandejas. Os secadores de leite fluidizado, eles empregam a fluidização gás sólido num processo, né, de contato entre as duas fases. Então, a fase sólida, sob as condições de fluidização, assume o estado de um fluido e a fase gasosa escoa sobre o leito de partículas com certa velocidade, para que ocorra a fluidização. Esse tipo de processo ele é altamente indicado para materiais em pó ou granulados úmidos e permite operar então com temperaturas reduzidas em relação a processos convencionais de secagem térmica, que vai resultar então na economia de energia e produtos de melhor qualidade. O spray drying ele é utilizado para a secagem de alimentos na forma de solução, onde nós teremos um alimento em pó seco e pode ser aplicado para produtos que sejam possíveis de bombeamento, como emulsões, pastas, suspensões como extratos de plantas, extratos de frutas, sucos. A solução é alimentada na câmara de secagem em forma de gotículas por bitos atomizadores e aumenta então a área de contato com o ar quente, né, que vai percorrer a câmara em fluxo contra corrente, a combinação desses dois fluxos. No processo de liofilização, a água é eliminada por sublimação no equipamento, o alimento é então congelado no liofilizador sob vácuo, né, ocorrendo a secagem do alimento a frio. Esse processo é muito vantajoso porque ele tem poucas perdas nutricionais, porém, né, ele ainda é um processo de custo elevado. O processo de secagem é uma operação importante na conservação dos alimentos e vem sendo constantemente estudado para aperfeiçoar, né, a obtenção de produtos com a maior qualidade e menor tempo de processamento, e é largamente utilizado com um papel fundamental de preservar o produto final, onde nós temos uma redução de peso, volume, uma facilidade de estocagem, redução de custos com embalagens, transportes, aumenta o shelf life, inibe, né, as reações microbiológicas, atividades enzimáticas. Verificou-se que os procedimentos de eliminação da umidade, né, eles não são simples, então alguns cuidados são necessários com o controle rigoroso dos princípios físico-químicos, né, sobre a ação da atividade de água nesses alimentos. E foi possível observar que o mercado ele oferece uma diversidade de equipamentos que podem ser utilizados no processo de secagem. A escolha adequada ela é fundamental para o sucesso, né, do processo, observando as características desejadas do produto final, garantindo então a qualidade desse produto e a satisfação dos resultados. Aqui estão as referências. Obrigada pela atenção.